Queridos, nós vamos conversar um pouco hoje de um tema que já tratamos no encontro com elas, mas eu achei bem pertinente trazer para nós nesse culto, porque se você que é cozinheiro aí, cozinheira, você sabe que você tem uma receita. Você faz essa receita há 10 anos, mas sempre, mesmo você fazendo, ou um dia vai sair melhor do que o último, ou um dia vai sair tipo ruinzinho. Mas essa receita sempre vai ter uma alteração, sim ou não? Mas o conteúdo é o quê? O mesmo, né? Então, nós vamos hoje ler sobre Timóteo. E nós vamos conversar hoje um pouco acerca desse jovem que nos traz uma grande lição. E essa lição que ele traz, através da vida do apóstolo Paulo, seu mestre, é um cuidado que é muito negligenciado por nós. Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Isso significa que devemos cuidar da nossa própria vida e também da doutrina que ensinamos, pois isso não só nos salvará, mas também salvará aqueles que nos ouvem. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra viva, poderosa, eficaz. Sabemos, ó Deus, que nessa noite minha voz, ela vai ecoar aos ouvidos, mas nesse momento eu te peço que a tua palavra penetre aos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, vivemos num tempo onde a gente olha, existe ansiedades, medos, traumas, receios, tudo que você imaginar tem cercado a convivência do ser humano. E isso não está longe, isso às vezes até em nós, no nosso convívio familiar, no nosso convívio social, no nosso convívio da vida doméstica da fé. A gente está rodeado e, se brincar, nós também somos esse público. Às vezes com crises de ansiedade, com medos, com pânico, síndromes do pânico. Às vezes estamos com depressão, às vezes estamos rodeados de traumas. E isso faz parte, muitas vezes, de uma série de acúmulo de dores na vida do ser humano. E há quem diga e espiritualize isso dizendo que é demoníaco. Mas hoje eu estou para dizer que não, porque Deus nos fez como seres humanos. E como seres humanos, Ele colocou dentro de nós emoções. E essas emoções, elas consistem em alegria, medo, sentimentos, enfim, todas essas emoções que o Senhor colocou dentro de nós, cabe a nós administrarmos. Mas a vida nos propõe tantas coisas que muitas vezes nós não sabemos administrar. E não é falta de competência, não. Às vezes são os acúmulos mesmo. Às vezes focamos demais numa situação e deixamos de cuidar de outras. E quando deixamos de cuidar de outras, isso estoura de uma maneira que muitas vezes acomete danos na nossa saúde mental e na nossa saúde física. E há quem diga que Jesus foi o maior psicólogo. E há também quem diga, da teologia reformada, que isso é uma autoajuda. Mas eu quero dizer que não. Jesus, ele foi o maior psicólogo que já pisou na terra. Porque eu não entendo como um ser humano foi capaz de entender e ter uma empatia e uma compaixão fora da normalidade. Porque a gente encontra pessoas na nossa vida e tem pessoas que vai escutar a nossa história e vai ter empatia.
Tem pessoas que vai ter misericórdia, mas tem pessoas que não. Sim ou não? Porque isso é da natureza humana, mas Jesus não oscilou. Jesus, em todo tempo, ele teve empatia, ele foi misericordioso, ele parou para ouvir os gritos de socorro, ele parou para dar a escuta ativa. E a gente vê que em todo esse tempo que Jesus passou na terra, Jesus ele foi a referência que hoje eu posso tomar como o maior psicólogo do mundo. E aqui a gente tem um conselho. O apóstolo Paulo, ele chega para o jovem Timóteo, um jovem pastor. E ele diz assim, olha, tem cuidado de ti mesmo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para uma missão. Deus te confiou algo muito importante, mas eu preciso que você entenda que mesmo a missão que Ele te deu, mesmo o chamado que Ele te deu, mesmo esse propósito que Ele te incluiu, de tudo isso você precisa entender que você é o primeiro, a primeira a ter cuidado com você mesmo. Você não pode se negligenciar para cuidar daquilo que Deus te confiou. Porque quando você se negligencia, o apóstolo Paulo vai dizer, cuida de ti para que quem te ouve seja ganho por tuas palavras. E vamos parar para pensar, estamos ou não estamos vivendo num tempo que a gente está cuidando de tudo e de todos, e quando a gente pensa na gente, a gente faz, eu só tenho força para dormir. Sim ou não? A gente cuida do interesse de todos, a gente se preocupa com todos, e quando a gente faz, agora é minha vez, tomar um banho e deitar. Mas isso não é cuidado. Isso é resultado de uma fadiga mental, isso é resultado de uma fadiga física. E a gente precisa parar para pensar e analisar que muitas são as vezes a causa das nossas doenças emocionais, elas são acúmulos, elas são uma somatização daquilo que a gente passa a vida inteira cuidando. E daqui a pouco a gente não consegue mais dar conta. E quando a gente não consegue dar conta, o que que acontece? O corpo grita, explode. O corpo grita, a mente grita. E eu quero dizer, quando o corpo gritar, quando a mente gritar, você precisa entender que é sinal vermelho para você. Porque se você continuar, você pode pifar. E entenda, muita gente por aí está tendo derrame, está tendo infartos. Muitos voltam para casa, mas muitos não voltam. Porque a carga emocional, a carga psicológica, a carga física não está mais comportando. E o apóstolo Paulo, ele vem de forma muito pontual e diz assim, vamos conversar. É como se Deus agora parasse conosco e falasse assim, ei, você está indo muito bem no teu trabalho, você está indo bem na tua família, você está indo bem na tua vida acadêmica, você está indo bem, dando conta de todo o recado. Só tem um recado que você não está dando conta, é o cuidado com você. Então vamos conversar. Veja que Deus, ele é muito bom, ele é muito amoroso. Diga, Deus, obrigado por se preocupar comigo. Hoje é um culto de milagre. E o milagre que vai acontecer hoje é que nós vamos passar a cuidar de nós. E vamos ter mais longos anos de vida para viver fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E vamos ter mais qualidade de vida para promover na nossa família, na nossa sociedade, na igreja, na obra, no reino, tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas com qualidade de vida, não morrendo. E aí o que que acontece? O apóstolo Paulo chama esse jovem e diz assim, você precisa cuidar de você, cuida de ti mesmo. A primeira verdade que a gente aprende aqui é que Deus, ele para você aqui, nesse momento, para dizer que você é importante para ele.
Deus ele traz você aqui nesse encontro para dizer que você é muito importante para Ele. E como você é muito importante para Ele, Ele está dizendo, cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide do seu físico. Isso é ou não é uma coisa que a gente negligencia? Sim. Como? Quando a gente acumula muito estresse na nossa mente, alguma coisa vai acontecer no nosso físico, no nosso comportamento. A gente vai estourar, às vezes, de forma agressiva, às vezes vai estourar de forma onde a gente se retrai. Eu tenho esse costume de me retrair. E assim, enfim, cada um vai estourar de alguma forma. E se você parar para analisar hoje, eu pergunto, como está a sua vida? Se hoje eu chegar para você e dizer, como é que está a sua vida? Talvez você diga para mim, tá bem, meus filhos estão saudáveis, eu estou trabalhando, eu estou com saúde, minha mãe está bem, meu pai está bem. Talvez a sua resposta seja essa. Mas a pergunta é, como você está? E se você parar para analisar, parece que alguma coisa está fora do lugar. E se não tiver, me ensine o segredo, porque eu quero aprender. Porque nós negligenciamos a nossa própria vida. Então, Deus nos traz aqui para dizer assim, você é importante para mim. E para isso, nós precisamos parar, porque se a gente não parar, a gente passa como um rolo compressor por cima de tudo e de todos, porque nós somos cobrados a dar conta do que nos foi confiado. A sociedade coloca pressão. A gente cresce aprendendo que não pode dormir prato sujo na pia. E eu me dei o luxo por esses tempos de deixar prato dormir sujo na pia. Porque ou eu me dou o luxo de dar descanso ao meu corpo, ou eu vou me cansar para dar conta das pressões e demandas que a sociedade impõe sobre mim. Quem aí está se identificando? Porque a gente cresce dentro de uma cultura que os pais dizem para a gente, você tem que ser assim, porque quando você casar vai ser assim. Os homens crescem escutando, um homem não chora. Se você chorar, você é fraco. E quem foi que disse que homem não chora? Eu já reparei uma coisa, no encontro com elas a gente vê mulher chorando tudo que é canto. Culto de homem, gente, é uma dureza. Um peito estufa. Eu sou o cara, eu não choro. Por quê? Porque a sociedade ensinou que homem não chora. Mas homem tem suas crises. Homem mata seus leões. Homem tem seus medos. Homem tem seus desafios. Eles sofrem tanto quanto nós, mulheres. Só que a gente foi ensinado que a gente pode chorar. E o homem não. E olha, essa ideia que a sociedade passa para a gente, que às vezes a igreja passa para a gente, eu digo igreja porque eu já tive esse modelo no passado, e eu fico triste em saber que eu já participei disso. Mas antes errar e corrigir e não errar mais, do que continuar. E isso foi libertador para mim quando eu entendi que Deus nos chama segundo a nossa medida. A cada um de vocês foi dada uma medida. Por que a mulher consegue sentir tanta dor? Por que a mulher consegue, no dia de cólica, no dia de muito resfriado, trabalhar, dar conta de casa e conta de menino? Ainda vem para o culto à noite. Porque Deus nos deu uma medida, gente, tremenda. Apesar de sermos o sexo frágil, Deus nos deu uma medida especial. Aí Deus não deu o homem, não. Deus deu a medida que comporta as responsabilidades que Ele deu ao homem. Então, às vezes, nós estamos colocando pressão um no outro, e essa pressão, ela é externa, ela não vem de Deus. A medida que Deus lhe deu, é essa medida que você vai frutificar dentro dela.
Porque se você faz além da medida que Deus te deu, vai resultar em dor, lágrimas, choro e sofrimento. E não foi isso que Deus preparou para mim e para você. Então, quando ele vem aqui e diz assim, olha, você precisa cuidar de você. Ele está dizendo assim, você não vai conseguir ter êxito naquilo que você coloca força, se você negligenciar a sua própria vida. Você não vai obter êxito naquilo que você bota tanta força, se você negligenciar a tua saúde mental, emocional e física. Quer ver uma coisa que te consome muito, que nos consome muito? É lidar com pessoas teimosas, sim ou não? Gente, é um saco. É terrível. Sim ou não? Você está dizendo, mas copo aqui, ele é transparente. Não, ele é branco. Aí eu falei, mas, porque assim, não sei o que está errado, mas eu acho que, eu tenho certeza que é transparente. Não, mas esse copo é branco. Isso demanda energia, gente. E se você ficar perdendo tempo, é branco, é transparente, é branco, é transparente, daqui a pouco você está doente. Aprende a lidar com pessoas difíceis. Quer um segredo? Não precisa pagar psicólogo para aprender isso. Aprende a lidar com pessoas difíceis. Quando você aprende a lidar com pessoas difíceis, você tem qualidade de vida mental. Não precisa você bater boca. Pastora, se você souber quem é o meu marido, diga, você tem razão, amor. Essa semana, meu marido, a gente conversando, eu disse, não, mas é assim. Ele disse, amor, você tem razão. Quando ele disse isso, eu digo, você está discordando de mim. Ele fez, você quer que eu discorde ou que eu concorde? Vê como a gente é complicado. Eu queria que ele concordasse, aí ele concordou. Quando ele concordou, eu disse, você está discordando. Ele fez, você quer o quê? Me dê qualidade de vida. Entende? Mas deixa eu lhe dizer, muitas vezes o consumo da nossa energia mental tem sido porque a gente tem parado para dar atenção àquilo que não merece atenção. A gente tem parado para dar atenção àquilo que não interessa. Às vezes o ser humano está lá, pastor, olha, quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, pastora, me dá um estresse. Deixa eu dizer, cuide de você, porque o problema está com você, não está com quem está falando, não. Porque quem está falando, está tranquilo. Se você está a ponto de explodir, é você que está precisando de ajuda. Se você está explodindo, é você que está precisando de cuidado. Bota o pé no freio e procura se cuidar. Porque não adianta, queridos. Na igreja, nós temos um sorriso aqui, lindo e maravilhoso. Ah, querida, tira uma foto aí, vai, amor. Mas em casa, a gente não pede. Como pode? Está errado. Então, alguma coisa está errado com... Não, mas foi ele que provocou a minha ira. Não. Ei, calma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Adão estava resolvidão. Aí Deus fez assim, cara, eu vou deixar a tua vida melhor. E ele fez o quê? Colocou Eva. E Eva veio para facilitar a vida do resolvidão. Sabe qual foi o grande problema do resolvidão? É que na hora que ele precisava entender que o problema estava nele, ele fez o quê? Foi ela. Nós temos a síndrome de Adão. Foi ele, foi ela, foi minha irmã, foi meu irmão, foi meu pai, foi minha mãe. Ah, não, foi o pastor Valdemir. Tá ali, o coitado chega e fez assim, ó. Ah, não, foi a pastora Mônica. Ah, não, foi a pastora Elisângela. Foi a pastora Gisele, coitada, está em casa, nem está aqui para se defender.
Mas, na verdade, no fundo, são conflitos que estão dentro de nós e que a gente ainda não resolveu. E que a gente vai espelhando no outro os conflitos que estão guardados dentro de nós. E a gente vai fazendo, tumultuando o problema, e a gente começa a ver problema em tudo, a gente começa a enxergar problema em tudo. E deixa eu dizer, isso é um sinal de alerta. Você precisa entender, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser cuidada. Por quê? Porque você é importante para Deus. Você é importante para o seio da sua família, você é importante para o seio do seu ciclo social, você é importante para o reino de Deus. Você já imaginou a sua família sem você? Você já imaginou o reino de Deus, pessoas que Deus confiou a você para você cuidar, para você pastorear, para você mentorear, para você conduzir sem você? Você já imaginou você fora do plano de Deus? Não é que Deus vai ficar triste, não. Mas aqueles que contam com você vão sofrer. Vão ficar tristes. E isso é negligência, não cuidar de nós. Eu já fui muito negligente por muitos anos. Muitos anos. E eu vou dizer para você, eu já negligenciei o cuidado com a minha saúde emocional e mental por mais de 10 anos. Então, você imagina a louca que está pastoreando vocês. Então, vocês imaginam a louca que está pastoreando a vida de vocês. Mas, graças a Deus, graças à palavra de Deus, Ele vai dizer assim, cuida de você, cuida da sua mente, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde. É importante cuidar dos filhos. É importante cuidar do marido, cuidar da esposa. É importante cuidar dos pais. Mas o que é que isso está lhe custando? Uma pressão alta sem controle? É importante você cuidar do seu casamento de maneira que Deus quer que o seu casamento seja próspero, lindo e glorifique ao Senhor. Mas o que é que isso está lhe custando? Você tendo que tomar diazepam para dormir? Será que você não está cuidando tanto e está se abandonando? Entenda, todo o cuidado que Deus confiou a você para ter com alguém, exige que você não se abandone. Você não pode se abandonar. Pastora, mas como eu não posso me abandonar? Eu não tenho dinheiro. E quem foi que disse que você precisa de dinheiro? Você só precisa de uma amiga para ir na casa dela e dizer, eu estou lisa, tem café aí, eu quero café e bolacha, porque eu preciso conversar. Você concorda comigo? Eu faço isso, gente. Né, Betinha? Eu ligo para ela, Betinha, eu estou lisa, quero comer biscoito, vem para cá, tu compra? Porque naquele dia eu estou perturbada, naquele dia eu estou mal, naquele dia eu estou precisando de ouvidos. Ou você acha que eu não preciso? Naquele dia, gente, eu exploro as ovelhas que Deus bota na minha mente. E eu faço pagar tudo que me dá de trabalho. E eu digo, eita, tem Betinha, ela vai me escutar hoje. E aí ela vai para minha casa ser a minha pastora. Entende? Um dia desse a pastora Gisele me fez um banquete, me chamou. Eu digo, já estou aí, pastora. Gente, eu comi tanto na casa da pastora Gisele, que chega a sair remando. Entende? Terapia. É um momento de cuidar de ti. É um momento de você dizer assim, agora é o meu momento. Se tem condições, vai no salão, faz a unha, faz o cabelo. A pastora Gisele arrasa. Tem Dudinha aí para fazer a sobrancelha. Né? Entende? Bruna vai te receber lá no salão com um cappuccino. Enfim, pastora, eu não tenho dinheiro para isso, tudo bem. Mas diz a alguma amiga, olha, eu posso ir para tua casa tomar um café? Eu preciso de ouvidos, eu preciso conversar. Isso é importante. Isso é você tirar um tempo para você. Pastor, e para nós, jovens? Explora, gente. Principalmente vocês que são jovens. Porque quando casar vai ficar pior.
Se vocês têm pressões hoje, quando casar que vem filho, vai ser pior. Mas entenda, você vai dar conta, case. Amém? Você vai dar conta, case. É só um nível a mais que Deus vai levar você. Mas aproveita. Pelo amor de Deus, namore, se encontre, tenha tempo com qualidade. Pelo amor de Deus, abre a Bíblia, vai se alimentar daquilo que vai nutrir a tua alma, o teu espírito, te elevar de nível de conhecimento de Deus. Para quando você chegar aqui em cima, você dar um versículo. Você pode não ter o estereótipo de alguém que você gostaria de ter, mas com o teu jeito você vai ser bênção na vida do teu irmão. Mas para isso você tem que cuidar de você. Você precisa ter tempo de qualidade para você. Meu marido disse que eu tenho uma coisa comigo. Ele faz assim, eu não entendo. No dia que tu prega, tu dorme que só. Eu disse, porque eu não quero chegar no altar cansada. Eu quero chegar no altar descansada. Terrível coisa do mundo é você escutar alguém cansado. Porque uma pessoa cansada, ela é o quê? Irritada. Uma pessoa cansada, ela é o quê? Chata. Eu sei que tem muitos chatos aí. Amém? Claro, gente. Por quê? O cansaço nos deixa, às vezes, chato. Acordou de 5 da manhã, pegou o ônibus cheio, às vezes não almoçou, atendeu cliente chato, levou esporro do patrão, chegou em casa, comida menino, papagaio, aí chega no culto com cara de quê? Paisagem? Tem paciência, tem empatia com seu irmão. Sua irmã, ela só teve um dia chato, por isso que ela está chata e chato. Você já imaginou uma pessoa com dor? Como que ela vai ser gente boa? Eu não consigo. Eu não consigo, viu? Você consegue, é igual a café. Eu não consigo. Então, olha, o apóstolo Paulo, ele sabia da importância que Timóteo tinha no reino. Ele olhou para Timóteo e disse, olha, você vem de uma criação, de um berço cristão. Lloyd e Eunice te criou muito bem. Mas agora, eu vou te preparar para a vida. Lloyd e Eunice te preparou para o evangelho. Te preparou para o caminho da salvação. Lloyd e Eunice te discipulou. A sua avó e a sua mãe, ela te deixou prontinho para o quesito salvação. Mas eu me sinto na responsabilidade de te preparar para a vida. Porque fora do nosso clã, fora do nosso quadrado, o mundo é um dragão que está ali, querendo nos tragar. No mundo profissional, tem pessoas querendo dar rasteira para você cair. Muitas vezes, muitos lá fora estão querendo esperar uma oportunidade para você fracassar, para querer tomar o seu lugar, invejando sua vida, invejando o que você tem, invejando o teu casamento. E por incrível que pareça, gente, até uma maternidade. Então nós temos que cuidar da nossa mente. A nossa mente, ela tem que estar guardada. Sabe quando o Provérbios vai dizer assim, cuida, guarda o teu coração? É porque, observe, sempre que algo no coração está ali remoendo, deixando você doente, é porque primeiro entrou na sua mente. É porque primeiro foi penetrando na sua mente. E a sua mente, ela é um lugar que vai reservando informações. E essas informações é igual a água. Você tem que decidir se vai fazer da sua mente uma água parada, vai dar dengue. Ou se você vai decidir que sua mente seja uma cachoeira, as águas estão se renovando. Quando você deixa sua mente como uma cachoeira, essas águas se renovando, é como se você estivesse dizendo assim, eu trago à memória tudo aquilo que me traz esperança. Eu trago à memória tudo aquilo que me traz esperança. E essa água que está querendo ficar parada para dar dengue, ela não vai permitir que bichinhos do maligno sejam como dardos inflamados para adoecer você. Sabe um dos motivos que nos adoece?
Sabe? É quando a gente recebe a informação, a gente não lava a nossa mente com a água da palavra, a gente deixa essa água parada, o diabo lança os dadinhos, começa os bichinhos, né? É sapo, boi, que diz o nome? Aqueles bichinhos que ficam na água. Sapo de rabo, né? Fica ali, o sapo de rabo. E aí o que acontece? Daqui a pouco você está doente, o seu coração está doente, o seu coração está inflamado. E daqui a pouco você não está desfrutando de uma qualidade de vida. Daqui a pouco você não está mais tendo uma saúde mental e emocional da forma como Deus quer que eu e você tenhamos. E sabe uma coisa que acontece quando nós não estamos bem? A primeira coisa que acontece, a comunhão, ela é quebrada. A comunhão, ela é como se fosse uma tesoura que passasse no meio e fizesse a separação, porque o nosso coração, ele está, né? Quem é casado aqui sabe aqueles dias de pega com o marido, com a esposa. A gente só não vai para o sofá porque a gente faz assim, não pode. Senão eu ia. Solteiros, isso não acontece, eu estou dando só um exemplo. Casem, né? Mas, se a gente não tiver cuidado, isso acontece. A qualidade de vida mental, a qualidade de vida emocional foi para o espaço, não existe mais. E nós precisamos entender que, se nós não preservarmos a nossa saúde mental e emocional, como o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, cuida de ti mesmo. Ele está dizendo, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Ele está dizendo, olha, o único responsável por cuidar de você é você mesmo. Não adianta você questionar ninguém, não adianta você atribuir essa responsabilidade para ninguém, porque a Bíblia está dizendo assim, cuida de ti. Então, de quem é a responsabilidade de você se cuidar? É sua. Você tem a responsabilidade de cuidar de você. E eu quero dizer, em nome de Jesus, não se frustra, não se decepciona, se ninguém parar para cuidar de você. Você está criando uma expectativa errada e na pessoa errada. Porque pensa comigo, se você não se cuida, se você não para cuidar de você, por que você está exigindo que alguém cuide de você? Por que você quer que alguém pare para cuidar de você? Então, o princípio é, cuide de ti, cuida de você, tenha um tempo de qualidade para você, tenha um tempo de qualidade com a tua família, com o teu casamento, com teus filhos e com você mesmo. Gente, isso é tão sério, que se a gente der atenção a isso, a gente vai conseguir sair das estatísticas de mentes adoecidas. E vamos entrar na estatística de um povo que abriu os olhos para cuidar da sua saúde mental. E quando Timóteo escutou esse conselho do apóstolo Paulo, ele entendeu que ele tinha uma igreja para cuidar, ele tinha os seus irmãos para cuidar, ele tinha um povo para cuidar. Mas eu quero dizer aqui, talvez o seu contexto não seja uma igreja para cuidar, mas você tem uma família para cuidar. Você tem um casamento para cuidar. Você tem filhos para cuidar. Você tem um futuro para cuidar os jovens. Um futuro espera por vocês. E esse futuro que espera por vocês, vocês precisam se cuidar para chegar nele. O apóstolo Paulo disse, cuida de ti. Ele estava dizendo assim, olha, a tua saúde mental, a tua saúde física, ela é tudo o que você precisa para você dar continuidade àquilo que Deus confiou a você. E eu estou aqui para dizer a você, a sua saúde mental, a sua saúde física é tudo o que você precisa para você continuar fazendo e realizando e cuidando daquilo que Deus confiou a você. Amém?
Mas amém mesmo? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem pode ir fazer uma academia, vá. Quem pode ir caminhar na praia, vá. Quem pode chamar uma vizinha para comer uma bolacha com café, vá. Né, Anderson? Tu gostou, Anderson? Convido para comer uma bolacha, viu? Tá certo? Então, assim, quem pode parar? Gente, eu lembro, no tempo da minha mãe, a gente morava numa rua. Cada casa tinha uma família na frente da casa conversando, jogando conversa fora. E eu era criança, ficava na rua jogando com minhas primas e os amigos. Hoje a gente não vê mais isso. A gente entra no elevador, muito mal se dá um bom dia. Aí meu marido uma vez falou, dá bom dia mais não, deixa de ser besta. Eu digo, eu vou dar, não é possível que um dia eu não receba de volta esse bom dia. Hã? Né? Porque às vezes a pessoa está, coitada. Bom dia, por que eu vou dar bom dia? Não está sendo um bom dia? Às vezes o bom dia da pessoa não está sendo bom mesmo. Então vai dar o quê? Né? Mas um dia sai. Então deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Os casados, pegue sua esposa, vá passear na praia. Em nome de Jesus. Pega o menino assim, ó, chega para a mãe e diz assim, mãe, minha sogra, minha cunhada, minha amiga, cuida das minhas crias hoje, que eu vou passear um pouquinho com a minha mulher. Porque tua mulher está pirada, está fedendo a cebola, camisa de político, calção melado de água sanitária. Aí você faz assim, essa mulher não se cuida. Não, quem cuida dela é você. Ela só está precisando de você. Pega na mão dela, veste essa mulher, bota um shampoo na cabeça dela e ele vai passear na praia. E da praia vai para outro lugar. Já deixou com a sogra mesmo, menino? Não é não? E os solteiros, pastora, faz o quê? Vai passear na praia. Anderson fez assim a gente. Passear na praia de mãos dadas, sorvetinho, pastel. Pastor, e quem não é casado, as viúvas? As amigas. As amigas. Mas você não é para ficar só. Tem uma limusine rosa para a gente andar, com 12 lugares. Não é de graça não, viu? Paga. Então assim, mas vai, eu vou comprar uma tiara de princesa, vestido rosa, e vou realizar meu sonho, que eu não tive 15 anos, agora eu vou andar na limusine. Então assim, em nome de Jesus, não estamos vivendo num tempo para andarmos sozinhos. Cuida de ti, cuida da tua mente, cuida do teu coração. Depois que você faz isso, tudo vai fluir na sua vida. Seu relacionamento com os filhos, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com os amigos, seu relacionamento com a sua igreja, tudo vai fluir. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, está equilibrado. E deixa eu lhe dizer, não tem nada a ver com o diabo. Nem adianta vocês estar amarrado, estar endemoniado. Não está não, gente, sobrecarregado. Sabe quando Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobre... O que é sobre? É uma coisa além do que é permitido. Você só está cansado, você só está cansada e você só está sobrecarregado. Você precisa dividir esse fardo. Você precisa dizer assim, eu estou cansada, estou sobrecarregada e eu preciso. Aí Jesus disse, vem a mim, porque eu vou aliviar você. Mas sabe o que está acontecendo muitas vezes? A gente vai segurando. Não quero levar problema para o pastor. Não quero levar problema para a pastora. Não vou levar problema para a minha diaconisa. Não vou levar problema para a minha amiga. Afinal de contas, eu tenho que ser uma pessoa que o que sair da minha boca tem que ser bênção. Ei, o que foi que disse que quando você pede ajuda não é bênção? Quando você pede ajuda, isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de alguém que diz assim, olha, eu estou sendo forte o suficiente para pedir ajuda a você, porque alguém depende de mim. Porque o reino precisa de mim, porque Deus conta comigo. E eu quero contar com você para sair de uma pressão psicológica. Amém?
Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo com a gente aqui nessa noite? Eu poderia hoje dizer assim, olha, Deus já abriu uma porta de emprego. Vai, mas você já imaginou você trabalhando doente da mente? Eu poderia dizer assim, olha, Deus vai dar um apartamento a você no 23º lugar. Você já imaginou você com a mente do jeito que está querendo se jogar? Tem sentido o que eu estou falando? Gente, tem coisas que Deus não vai nos dar, sabe por quê? Porque primeiro Ele quer nos curar e Ele está aqui para curar a mim e a você. Porque Ele é o nosso médico, Ele é o nosso psicólogo, Ele tem empatia por mim e por você. Ele não quer que eu e você venhamos a fazer uma besteira com a nossa própria vida. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele quem nos fez. Agora deixa eu lhe dizer, cuide, continue cuidando de tudo que Deus confiou a você, mas cuide sem se abandonar. Continue cuidando sem se abandonar. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso você salvará você e salvará os que te ouvem. O que é cuidar de você? É você promover para você mesma o autocuidado. É você promover para você mesma um tempo de qualidade. É você promover para você mesma o luxo, sim, luxo, de ir na praia, jogar areia da praia sem a sandália nos pés. De você poder deitar no chão, de você poder dizer assim, rapaz, eu não consigo dar R$30, R$50, R$70 num hambúrguer, eu acho que é desperdício. Sim, por que não? É para você. Você não daria para um filho? Você não daria para uma esposa? Você não daria para o teu pastor e tua pastora? Olha, pirangueira aqui não, amém? Você não daria para mim um hambúrguer de R$70? Amém? Você tem que dar para você. Você tem que se promover para você. Por que não? Por que eu não vou me dar um luxo de comer uma coisa cara? Por que não? Por que eu não vou me dar o luxo de comprar algo que eu vou me sentir bem? Que isso vai me promover autoestima. Se isso vai me promover um bem-estar, por que não? Aí ele vai dizer assim, cuide de você e da doutrina. Lembra da doutrina dos apóstolos? Quem lembra? Digam aí. Lembra? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Como? No partir do pão, na comunhão, na oração. Muitas vezes a gente não está conseguindo comer com o irmão. Muitas vezes nós não estamos conseguindo sentar de frente para o irmão e comer porque tem algo que não está bem aqui, tem algo que não está bem aqui. E essa comunhão está partida. A comunhão é quebrada. Aí ele vai dizer assim, ó, persevera nessas coisas. É como se ele estivesse dizendo assim, persevere em você. Persevere na doutrina. Porque a doutrina ela é composta de vários elementos. Comunhão, oração, perseverança, partir do pão. É o cuidado mútuo. É o cuidado um com o outro. Mas também eu não posso cuidar do outro se eu estou me abandonando. Vocês pegaram o que Deus tem para mim e para você nessa noite? Que o maior milagre nessa noite seja realizado na minha e na sua vida. Que você possa se promover cuidados. Mulheres, pelo amor de Deus, não olhe para os seus maridos como super-heróis. Não olhe para os seus maridos como o cara que tem que aguentar tudo porque é homem. Não, eles são homens, são humanos como eu e você. Eu estava conversando com a diaconisa Betânia e disse, olha, eu estou preocupada, na nossa igreja a gente tem Dia Internacional da Mulher, tem homenagem. Dia das Crianças tem homenagem. Dia do Pastor tem homenagem. Dia de... Enfim, a gente tem homenagem de tudo, mas... Dia dos Pais a gente tem homenagem.
Outubro rosa, outubro amarelo foi terrível, né? Setembro amarelo. Cadê o setembro azul? Novembro azul? Cadê o novembro azul? É como se os homens não tivessem necessidade, é como se os homens não existissem. Ei, a gente precisa cuidar da saúde mental dos pais, dos maridos, porque muitas vezes o comportamento deles é só um reflexo de grande estresse que passam no dia a dia. E muitas vezes eles não conseguem comportar e nem dar conta. Então nós precisamos ter um olhar especial. Nós precisamos ter empatia, porque não são super-heróis, não. São seres humanos igual a mim e a você. Amém? Então, olha, persevere em você. Cuide de você. Persevere na doutrina, coma com o irmão. Compartilhe com o irmão, cuide do seu coração. Tenha comunhão com os outros. Mas cuide de você. Não se abandone. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.